Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, processamento de linguagem natural, representação vetorial de textos. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de processamento de linguagem natural. O tópico que a gente vai abordar na videoaula de hoje é representação vetorial de textos, certo? No estúdio da Univesp, o professor Márcio Porto Basgalupi usa camisa social azul e calça jeans. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre representação vetorial no geral, falar um pouco sobre o one-hot, representação one-hot, encoding, e depois sobre matrizes de frequência, como que a gente pode fazer essas representações utilizando frequências em vez de valores de ocorrência, como a gente vai ver mais adiante. No primeiro slide, os tópicos lidos pelo professor. 1. Representação vetorial. 2. One-hot. 3. Matrizes de frequência. Bom, de novo, voltando um pouquinho à nossa definição de linguagens, agora o contexto que a gente se insere aqui é justamente no contexto, No slide intitulado Linguagens, a pergunta: o que é a linguagem? E a definição: sistema de símbolos de um vocabulário que, quando colocados numa determinada ordem e expressos num determinado contexto, emitem um significado. Estão destacados em amarelo os termos, símbolos de um vocabulário, ordem, contexto e significado. Como é que a gente vai fazer a representação desses nossos textos, e de forma com que a gente, da melhor maneira possível, a gente busque passar alguma informação, utilizar aquelas representações que dão mais significado aos textos, do que a gente até o momento tem os textos tudo representados de uma forma não estruturada. A gente vai tentar dar estrutura a essas representações e, ao mesmo tempo, ter alguma semântica, alguma representação que diz algo sobre esse nosso texto, certo? Em novo slide, o título: Representação discreta versus contínua e os tópicos. Representação discreta: palavras, tokens, listas de tokens. É difícil de fazer manutenção, por exemplo, WordNet. É difícil de usar para calcular similaridade entre palavras. Representação contínua: vetores numéricos, permite aproximações. Cálculo de similaridade facilitado. À direita dos tópicos, imagem de um gráfico tridimensional com 3 eixos, um vertical para cima, um diagonal para baixo para a esquerda e outro horizontal para a direita. Há um par de pontos conectados por linhas tracejadas à direita do eixo vertical e acima do eixo horizontal. São eles: man, em roxo, e woman, em rosa. À esquerda do eixo vertical está o ponto king, em roxo, que está conectado ao ponto queen, em rosa, à direita do eixo vertical. Primeiro ponto, então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre representação discreta e representação contínua. O que seria essa nossa representação discreta? Basicamente, são essas palavras e tokens, o que a gente tem, ou listas de tokens, o que a gente tem normalmente nessa nossa representação não estruturada dos textos. E fica difícil a gente trabalhar com esse tipo de representação até o momento que a gente viu na disciplina, porque primeiro que é difícil de fazer manutenção, então a gente for dar como exemplo aqui o WordNet. E também é difícil para a gente calcular a similaridade entre palavras, baseada apenas na ocorrência desses termos, dessas palavras, por exemplo, quando a gente trabalha com essa representação discreta. Já quando a gente trabalha com representação contínua, a gente acaba tendo esses nossos textos representados com valores numéricos, o que nos dá um pouco mais de possibilidade, algumas vantagens, principalmente para fazer cálculos de similaridade, porque quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha com funções matemáticas, métricas de distância, principalmente, para fazer esses cálculos, E isso nos dá uma grande variedade de possibilidades aí na hora de fazer esse cálculos desses métricos, dessas similaridades, por exemplo. Nos permite aproximações, e a gente vai ter esses nossos textos, agora nesse caso, representados por vetores numéricos. Então essa é a ideia dessa nossa representação vetorial que a gente vai aprender na aula de hoje, No slide intitulado Vetores, as informações, estruturas compostas por várias dimensões. Cada dimensão representa um pouco do conteúdo. Dimensões: 1. Início com caractere maiúsculo. 1. Sim, 0, não. 2. Quantidade de caracteres. 3. Quantidade de tokens. 4. Quantidade de vogais. 5. Quantidade de consoantes. À direita das informações de dimensões, a palavra cachorro é escrita em letras minúsculas. Abaixo da palavra há uma sequência de 5 quadrados lado a lado, cada um com um número: 0,
8, 1, 3 e 5, respectivamente. O que seriam nossos vetores, então, né? São estruturas compostas por várias dimensões, né? As dimensões são, a gente pode dizer que é o tamanho desse nosso vetor, né? O número de elementos que tem esse vetor. E cada uma das dimensões vai representar um pouco do conteúdo nesse nosso texto. Então, vou colocar aqui para vocês um exemplinho, né? O que a gente poderia, uma forma bem simples, como é que a gente começa agora a transformar esse nosso texto em uma forma diferente de representação? A gente pode, por exemplo, criar dimensões do tipo, ao início do caractere, ele começa com maiúsculo ou minúsculo. Aqui estou colocando só para representar a palavra, né? Um token, fazer uma representação vetorial numérica desse cara, né? Mas isso pode se estender também para textos e documentos, né? Então, olha, ele tem início com caractere maiúsculo ou minúsculo? Sim ou não? Se é 1, se tiver, se começar com maiúsculo, 0, se não. Tem quantidade de caracteres, qual é a quantidade de caracteres que tem essa palavra? Ou se é um texto, qual é a quantidade de tokens, vamos dizer, né? Qual a quantidade de vogais? Qual a quantidade de consoantes? Vocês percebam que a gente está criando algumas informações aqui, quantitativas, porque a gente vai determinar a quantidade, mas também qualitativas, né? Por quê? Porque a gente está agregando informações importantes aqui que a gente não tinha no texto, né? De forma estruturada, vamos dizer, né? Então, a gente poderia pegar, por exemplo, aqui, esse nosso termo, esse aqui seria um token só, né? Cachorro, como é que ele seria representado por essas dimensões que a gente está vendo aqui no exemplo? 0, 8, 1, 3, 5. Mas o que é isso? Cachorro 0, 8, 3, 5 é uma representação alternativa aqui que a gente está brincando e fazendo agora, né? 0 porque ela começa com minúsculo, a gente viu lá que o primeiro dimensão representa isso, né? 0 ou 1, né? 0 começa com minúsculo e 1 com maiúsculo. Se é 8, significa que a quantidade de caracteres, tem 8 caracteres, cachorro tem 8 caracteres, está correto. Quantidade de tokens, é um token só, então é 1. Né? É uma única palavra nessa sentença aqui. Quantidade de vogais, a gente tem 3 vogais, A, O e O, né? 3 vogais. Quantidade de consoantes, 5, né? Se a gente já tem, são 3 vogais, as outras 5 são consoantes. Abaixo dos quadrados surge a informação lua de mel com a letra L de lua em maiúsculo. Abaixo há uma sequência de 5 quadrados, cada um com um número. 1, 10, 3, 4 e 4, respectivamente. E a gente poderia ter aqui, por exemplo, agora uma frase, lua de mel. Como é que a gente representaria essa frase aqui, né? A gente já viu que começa com L maiúsculo, então, aqui eu já sei que agora o meu primeiro valor do vetor lá vai ser 1, né? Porque ela está começando com L. Estou vendo aqui que também tem 3 tokens, né? Então, eu já sei também que o meu terceiro elemento aqui desse vetor, que é a quantidade de tokens, vai ser 3, não vai ser só 1, que nem aquele outro que apareceu ali, né? Então, a gente já está vendo aqui, começa com letra maiúscula, então o primeiro caractere é 1, o primeiro valor, né, desse nosso vetor é 1, primeiro número, né? Quantidade de caracteres 10, porque lua de mel tem 10 caracteres, 3 tokens, 4 vogais e 4 consoantes, né? Porque 2 deles não são nem vogais nem consoantes, que são os espaços que a gente tem ali, né? Então, acaba que a soma, a soma das vogais e das consoantes não necessariamente vai ser igual ao número de caracteres, ok? Então, enfim, esses são um exemplo de como a gente poderia representar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o one-hot, né, que é uma forma bem utilizada, não exatamente dessa forma, mas ela é base para que a gente possa utilizar outras representações, né? Novo slide com o título Espaço Vetorial e com as informações. Conjunto de vetores de mesma dimensão estudado pela álgebra linear, Python, NumPy. Cálculo de similaridade, distância. Nesse espaço, similaridade de cosseno, sklearn. Ponto, metrics. Ponto, pairwise. Tem, cousin. Underline, similarity. Abaixo a operação. Similaridade, sim, entre os vetores A e B é igual ao cosseno do ângulo θ, que é igual a A multiplicado por B sobre A entre barras verticais duplas e B entre barras verticais duplas. À direita da operação, uma imagem de 2 vetores diagonais para a direita, que partem de um mesmo ponto e formam um ângulo θ. Cada vetor aponta para um círculo azul. Que a gente teria aqui um conjunto de vetores da mesma dimensão, né? Isso aqui é estudado em álgebra linear e a gente tem bastante, isso dá para usar de forma bem simples, né? Trabalhar com vetores usando NumPy, o pacote NumPy do Python, né? Então, a gente permite que a gente faça esses cálculos de similaridade, né? Nesse espaço de dimensões, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, também no Python, no scikit-learn, né? Nesse pacote que a gente vai acabar usando também durante a nossa disciplina. Aqui é só para citar um exemplo de função de similaridade, né? Que é a similaridade cosseno. Então, é uma das formas de verificar a similaridade se a gente estiver utilizando o espaço vetorial, né? Em novo slide, título Representação vetorial e as informações. One-hot encoding.
A representação tem o tamanho do vocabulário. No vetor de uma palavra, a sua posição no vocabulário recebe o valor 1, as demais 0. Abaixo, uma imagem com duas linhas horizontais, uma acima da outra. Na linha superior, à esquerda, há o desenho de uma maçã. À direita da fruta, há uma sequência de 7 quadrados lado a lado, cada um com um valor respectivamente. 1, 0, 0, 0, reticências, 0 e 0. Abaixo de cada um dos quadrados há um número que representa o index de cada posição. Os números são, respectivamente, 0, 1, 2, 3, reticências, 99, 998 e 99, 999. Na linha inferior à esquerda, há o desenho de uma banana. À direita da fruta, há uma sequência de 7 quadrados lado a lado, cada um com um valor respectivamente. 0, 1, 0, 0, reticências, 0 e 0. Abaixo de cada um dos quadrados, há um número que representa o index de cada posição. Os números são, respectivamente, 0, 1, 2, 3, reticências, 99, 998 e 99, 999. O que seria o nosso on-hot encode, então, pessoal? É uma representação que tem o tamanho do vocabulário. Basicamente, o que a gente tem aqui? As linhas a gente vai ter sentenças ou documentos e nas colunas a gente vai ter todas as palavras que apareceram pelo menos uma vez em um desses documentos ou uma dessas sentenças, certo? E aí, nesse vetor, a gente vai ter para cada linha, que seja cada sentença ou cada documento, se aquela palavra faz parte desse documento ou dessa sentença, vai ter o valor 1 ali, ó, esse cara está aqui, e 0 se não tiver aqui. Então, por exemplo, a gente tivesse aqui bananas e maçãs, né? Então a gente teria lá uma posição para banana, o primeiro índice ali, o índice 0 seria a palavra apple, na palavra maçã, e a segunda seria banana. Então a gente teria 1 na primeira posição e 0 em todas as outras. Já no outro teria 1 na segunda posição, que é o vetor, que é a posição que representa a banana, e 0 em todas as outras, né? Então essa seria a ideia do on-hot. Claro que às vezes pode ter numa palavra, num texto, aparecer duas palavras, está aparecendo banana e maçã, vai ter 1 em 1 nas duas primeiras posições e 0 nas outras, por exemplo, né? E assim por diante, tá? Novo slide com uma tabela, com uma linha e 9 colunas. Da segunda à nona coluna estão os termos da frase. O menino foi para a escola de ônibus. Na linha, as informações. Coluna 1. O menino foi para a escola. Coluna 2. O, numeral 1. Coluna 3. Menino, numeral 1. Coluna 4. Foi, numeral 1. Coluna 5. Para, numeral 1. Coluna 6. A, numeral 1. Coluna 7. Escola, numeral 1. Coluna 8. D, numeral 0. Coluna 9, ônibus, numeral 0. No canto superior direito do slide, a fonte, Colab Vetores. Então, a gente tem aqui um exemplinho para vocês verem, utilizando uma frase. Ó. O menino foi para a escola. Bom, então a gente teria aqui, como só tem uma frase aqui, então a gente, todos os tokens que a gente tem aqui, todas as palavras que estão aqui nos atributos, são dessa sentença que a gente está aqui, né? Tem alguns outros aqui, D, por exemplo, D ônibus, o menino foi para a escola de ônibus, aí o D não está aparecendo aqui, provavelmente porque teria um outro documento aqui embaixo, né, representando que teria essa palavra D, né. E aí o menino foi para a escola, e aí a gente vai ter aqui, ó, o menino foi para a escola, tem 1 em todas essas palavras e 0 no D e no ônibus, né. Aqui tem um exemplo bem pequeno, né, mas vocês entendem que essa representação, quanto mais textos eu tiver, mais palavras diferentes vão aparecer e muito mais atributos, né, palavras vão aparecer, a dimensão vai aumentando da nossa representação, né? E só vai ter valor 1 aquelas palavras cujas linhas aparecem, contém essa palavra no texto, né? Que é o caso aqui desse exemplo, né? Que a gente só tem aqui essas palavras e não tem as palavras de e ônibus. Então vocês vão ter também o link aí para vocês darem uma brincada, darem uma olhada como é que pode trabalhar com vetores utilizando o Python, tá? Então essa é uma representação bem simples, né? E a partir disso, então, a gente pode trabalhar com matrizes de frequência. Daí a gente já mudou um pouco. Agora, ao invés de ser um one-hot para fazer essa representação, se tem ou não tem, né, zeros e uns, a gente vai para a frequência. Não apenas se tem ou não tem, mas quantas vezes aparece, né? E é isso que é importante também a gente levar em consideração quando a gente trabalha com essa matriz de frequência, né? No slide, as informações. Hipótese distributiva, formulada pela primeira vez por Joss, 1950, Harris, 1954 e Ford, 1957, assume que palavras semelhantes têm contextos similares. Em seguida, a citação: diga-me com quem andas e eu te direi quem és.
Abaixo, foto de um homem e uma mulher com uma criança posicionada entre eles, que segura a mão de ambos. Então a gente tem aqui que essa é uma hipótese distributiva, foi formulada pela primeira vez aí por Joss em 1950, Harris em 54 e Firth em 57. Então assume, né, a ideia, parte da ideia de que palavras semelhantes têm contextos similares, né? O que a gente sabe que nem sempre é verdade, a gente viu exemplos lá desde a nossa primeira semana de aula, né? Então, baseado nessa uma frase só, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, né? Então é basicamente baseado nessa ideia aí, tá? Em novo slide, as informações. Matriz de frequência, termo, documento. Associa a frequência de co-ocorrência de termos em documentos, sentenças. Abaixo, uma tabela composta por 5 linhas e 7 colunas. Cada coluna corresponde a um DOC. DOC 1, DOC 2, DOC 3, DOC 4, DOC 5, reticências e DOC N. As linhas da tabela iniciam com as palavras e, agora, José, a e reticências. As demais células da tabela contêm números. Linha 1, E, 1, 0, 0, 0, 0, reticências e 1. Linha 2, agora, 1, 0, 0, 0, 0, reticências e 1. Linha 3, José, 1, 0, 0, 0, 0, reticências e 1. Linha 4, A, 0, 1, 1, 0, 1, reticências e 0. Linha 5, reticências, sem números nas células. Fonte, Colab, vetores. Então, o que seria essa na matriz frequência termo documento? Matriz frequência documento, pessoal, é o que vocês conhecem como bag of words, certo? O que a gente vai ter aqui? Documentos, aqui está aparecendo nas colunas, mas pode ser nas linhas, mais utilizado nas linhas e as palavras nas colunas, mas tanto faz, né? Como é que a gente faz essa representação? A ideia é, aquele documento e aquele termo, a célula, por exemplo, documento 2, o termo A, apareceu uma vez, mas se aparecesse 2 vezes, ia ter o número 2 ali. Se aparecesse 3 vezes, ia ter o número 3 ali. Essa que é a ideia, é a frequência, né? Associa a frequência de concorrência em termos e documentos nas sentenças, tá? Então, o E ocorre uma vez no documento 1, que nem a gente está vendo aqui, ó. Aqui a representação de A, ó, onde que o A aparece? Nesse caso aqui, claro, a gente está com o documento 5 até N, né? É uma representação genérica, né? Mas a gente olhando aqui, o A aparece nos documentos 2, 3 e 5. Né? Pode ter aparecido em outros, onde estão os 3 pontinhos ali. Então aqui a gente vê qual é a representação de A, onde que ele aparece aí nessa coleção de documentos que eu tenho aí. Na coluna DOC 1 surge uma seta que aponta para a informação E, ocorre uma vez no documento 1. Em seguida, a linha 4, A, 0, 1, 1, 0, 1, reticências e 0, fica destacada em azul, e dela parte uma seta que indica a representação de A. Na sequência, a coluna DOC N fica destacada em laranja, e dela parte uma seta que indica a representação do documento N. Aqui seria a representação de um determinado documento, aqui o documento N. Então ele vai ter todas as palavras que tem naquele documento vai estar com valor 1. As que não aparecem no documento vai estar com valor... Desculpa, pessoal, vai estar com valor... As que não aparecem no documento vai estar com valor 0. As que aparecem 1 ou mais é o número de vezes que essa palavra aparece no documento. É que aqui no exemplo só tem um exemplo pequeno, né? É difícil a gente colocar um exemplo maior nos slides, né? Mas se tivesse um documento, se no enésimo documento, que é o caso aqui, tivesse aparecido 2 vezes a palavra agora, a gente teria aqui 2, 3, 4, 5 vezes da palavra agora, tá? Outra forma de fazer essa representação vetorial por matriz de frequência, em vez de ser documento-termo, ser termo por termo mesmo. Novo slide com as informações. Matriz de frequência, termo-termo. Associa a frequência de concorrência entre termos. Abaixo o poema. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? À direita do poema, uma tabela composta por 6 linhas e 7 colunas. Cada coluna corresponde a um termo, são eles, na ordem: E, agora, José, a, festa, reticências, protesta. As linhas da tabela iniciam com as palavras E, agora, José, a, você e reticências. As demais células da tabela contêm números. Linha 1, E, 0, 4, 3, 0, 0, reticências e 0. Linha 2, agora, 4, 0, 3, 0, 0, reticências e 0. Linha 3, José, 3, 3, 0,
0, 0, reticências e 0. Linha 4, A, 0, 0, 0, 0, 1, reticências e 0. Linha 5, você, 1, 1, 0, 0, 0, reticências e 0. Linha 6, reticências, há reticências em todas as células. A gente tem aqui vários, vou ver aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui várias sentenças, e aí a nossa representação agora ela vai associar a frequência de concorrência entre termos, ou seja, quantas vezes esses caras aparecem no mesmo documento ou na mesma sentença, que é o caso que a gente está vendo agora aqui, né? A linha 2 agora, 4, 0, 3, 0, 0, reticências e 0 fica destacada em azul. E a representação ficaria dessa forma. É claro que nesse caso aqui a gente não teria uma representação específica para cada documento. A gente teria uma representação de uma coleção de documentos aí para verificar a concorrência desses termos que aparecem em todos esses documentos, né? No slide, as informações matriz de TF e DF. Calcula a dimensão de uma palavra pela sua frequência versus a frequência inversa de documentos que aparece. Abaixo a operação. WIJ é igual a TFIJ multiplicado pelo logaritmo de N sobre DFI. FIJ é igual ao número de ocorrências de I em J. DFI é igual ao número de documentos contendo I. N é igual ao número total de documentos. Outra forma de representação vetorial, que a gente viu também aí durante a leitura da semana, é a representação TF e DF, né? Que é bem parecida com a Bag of Words, só que ela faz alguns ajustes, né? Do sentido de que ela utiliza a dimensão, ela utiliza não só o tamanho do texto ou da sentença que a gente está colocando o termo, porque isso é importante. Uma coisa é a palavra agora aparecer 5 vezes numa sentença de tamanho 20. Outra coisa é a palavra agora aparecer 5 vezes num texto de tamanho 500. Pô, a importância que a gente tem para essa palavra no primeiro é bem maior, porque ela proporcionalmente ao tamanho do texto, ela apareceu muito mais vezes do que proporcionalmente ao tamanho do segundo exemplo. Outra coisa, essa palavra agora, ela aparece em quantos documentos do total de documentos que eu tenho? Pô, se ela é uma palavra que aparece em poucos documentos e ela apareceu 5 vezes naquela minha primeira, e no outro caso apareceu 5 vezes, mas ela aparece em quase todos os documentos. A gente tende a entender que é muito mais importante, muito mais representativo no primeiro caso, porque é uma palavra que não aparece tantas vezes. Mas se ela aparece em tudo que é documento, então ela acaba não sendo tão relevante para aquele documento específico, né? Então isso que o TF-DF acaba resolvendo, né, nesse tipo de representação. Por quê? Porque ele leva em conta o número de ocorrências de documentos contendo aquele termo I e também o número de ocorrências, o número total de documentos, né? Então, a gente acaba tendo essa informação na representação, né? Então, a gente teria lá o nosso Bag of Words e acabaria fazendo um ajuste de acordo com essa fórmula que a gente está vendo aqui, e aqueles valores mudariam um pouco. Por quê? Porque ficariam em função de quantas vezes esse documento aparece no número total de documentos e também quantas vezes em relação à proporção do tamanho do documento em que está sendo levado em consideração, né? Fazendo esse ajuste na representação, tá? Novo slide com as informações. Problemas. Esparsidade. Representações vetoriais geradas por métodos de contagem são muito esparsas, ou seja, possuem muitos zeros. Não escalável. À medida que o número de documentos e vocabulário cresce, a dimensão dos vetores torna-se um gargalo. Quais são os problemas que a gente tem nessa representação vetorial? E nós vamos ver mais adiante, pessoal, que atualmente não se usa tanto mais isso, né? Isso a gente pode considerar aí como sendo uma representação clássica aí de processamento de linguagem natural, né? Ultimamente se trabalha diretamente, assim como com imagens, que muitos de vocês já devem ter feito a disciplina de visão computacional. Vocês devem lembrar que as imagens eram inicialmente representadas por vetores, né, de características. Depois, quando começou a utilizar Deep Learning, que trabalhava diretamente com os textos, com as imagens não estruturadas, né? Ou seja, diretamente com as imagens. E a mesma coisa acontece com PLN também, né? Os trabalhos mais recentes, o estado da arte, tudo trabalha diretamente com os textos de forma não estruturada, né? De novo, utilizando redes neurais profundas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas a gente precisa entender essa representação vetorial, entender que muitas aplicações não precisam utilizar redes neurais profundas, né? Não são tão complexas para isso, então a gente pode continuar utilizando esse tipo de representação vetorial, tem suas vantagens, né? Mas a gente também tem que entender que aprender um pouco sobre esses outros tipos de representações, né?
Principalmente por quê, então? Quais são os problemas que a gente tem nessa representação vetorial? A esparsidade. Por que esparsidade? Esparsidade, uma matriz esparsa, o que, que é? Aquela que tem muitos zeros, né? Muito mais zeros do que valores maiores, valores diferentes. No nosso caso aqui não tem como ter valor negativo, né? Seria só valores positivos. Por que isso? Porque se a gente tem textos que para cada texto aparece pelo menos uma palavra que são raras, vamos dizer assim, né? Vai ter um atributo só para ele lá na nossa representação. E todos os outros textos vai ter zero. Então vai criar uma... Se tem uma palavra, se tem uma coleção de 1000 textos, e tem uma palavra, num texto específico, texto 1, tem uma palavra lá que só aparece nele, não aparece mais nenhum. Não interessa, eu vou ter que criar um atributo com aquela palavra, vai ter a quantidade de ocorrências nesse texto 1, naquela linha correspondente àquele texto, e vai ter zero em todos os outros textos, porque não aparece nos outros. E isso vai acontecer com várias outras palavras, né? Então, apareceu em um dos textos, pá, é um atributo. Apareceu pelo menos um dos outros dos textos, pá, é um outro atributo. Então, a gente vai ter uma dimensão muito grande, né? E o número de atributos muito elevado. Com a medida que a gente aumenta o número de textos, a gente aumenta também o número de atributos que a gente vai ter na representação, e muita quantidade de zero. Isso é a esparsidade, né? E outra questão é a questão de não ser escalável, né? Por quê? Porque à medida que esse número de documento cresce, né, a dimensão também cresce. E a gente sabe que trabalhar com alta dimensionalidade é um grande problema, né? Mas a gente vai ver na próxima aula algumas alternativas, né, para, a partir disso, diminuir, né, essa dimensionalidade e, de certa forma, também diminuir a esparsidade, de forma com que a gente tenha essa representação vetorial, só que não resolvendo, mas diminuindo um pouco esses problemas que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente falou sobre representação vetorial, falou sobre o one-hot encode e sobre a matriz de frequência para representação dos nossos textos, né? E na próxima videoaula, então, a gente vai ter uma aula prática, né, para falar sobre os modelos de linguagem e essas representações vetoriais, que são os conteúdos que a gente abordou durante essa semana, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. O Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.